Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E terminou mais uma rodada do Campeonato Alagoano da Primeira Divisão. Uma rodada com muitos gols. Na partida do CRB contra a equipe do CSE, 6 gols. Jogo do CSA, 2 gols. 8 até então. E mais 2 na partida da equipe do Asa diante do Penedense. Portanto, uma rodada de 3 jogos com 10 gols marcados. O campeonato já chegou na metade da competição. Daqui a pouco vocês ficam sabendo, inclusive, como é que está a classificação. E lembrando que na próxima rodada já tem clássico entre CRB e a equipe do CSA. As equipes que se preparam também para no meio de semana fazer as suas estreias na Copa do Nordeste, que já começa na próxima terça-feira. Daqui a pouco as falas dos técnicos, os melhores momentos de algumas partidas, então fique ligado no nosso canal. Porque agora eu vou lembrar da Puro Mel, que dispõe do melhor mel de abelha da capital alagoana. Se deseja comprar mel de abelha Uruçu, a gente tem, da melhor qualidade, 100% legítimo. Também da abelha italiana. Se você deseja adquirir, comprar, saborear um delicioso queijo de manteiga, a Puro Mel tem queijo de manteiga, queijo de coalho e também a deliciosa manteiga do sertão. E como você adquire os produtos da Puro Mel? Muito fácil, usando o WhatsApp, ligando ou então enviando uma mensagem para o 82981231106. Recebe o seu mel de abelha em sua casa. Olha só, a equipe do CSA foi quem abriu a terceira rodada do campeonato estadual aqui em Alagoas e derrotou o time do município pelo placar de 2-0. CSA 100% de aproveitamento. A partida aconteceu no último sábado. Neste domingo, mais 2 partidas aconteceram e a equipe do CSE chegou à sua terceira derrota consecutiva, 3 jogos no campeonato estadual, 3 derrotas. Agora para o CRB, foi goleado pelo placar de 5-1. Marcaram os gols da equipe do CRB, Rafinha aos 5 minutos, o David da hora aos 8 minutos, Miranda aos 39 minutos. O CRB termina o primeiro tempo vencendo pelo placar de 3-0. Logo no início do segundo tempo, o Anselmo Ramon perdeu uma penalidade a favor da equipe do CRB. O David da hora aos 17 fez para a equipe do CRB o 4º gol, o segundo dele na partida. Aos 39 minutos, Giovanni descontou para o CSE, mas aos 44 minutos, Anselmo Ramon, que fez uma grande partida, apenas perdeu o pênalti, mas foi um dos destaques da equipe do CRB, marcou o 5º gol da equipe regatiana, que venceu pelo placar de 5-1. A equipe do CSE teve, inclusive, um jogador que foi expulso, o Bomba. E aí a equipe terminou com 10 jogadores. Não foi isso que fez com que o CRB ganhasse o jogo. Foi toda a fragilidade do tricolor de Palmeiras dos Índios, que não paga salários há 2 meses. A crise está implantada lá. Lamentavelmente, por conta de divergência da prefeitura com a equipe do CSE. Na outra partida, a equipe do Asa jogou dentro de casa diante do Penedense. O Penedense que vem fazendo uma campanha muito boa e arrancou o empate diante do Asa. O Asa largou na frente, mas o Penedense deixou tudo igual. Penedense e Asa, portanto, terminaram no empate em 1-1. E aí a equipe do Asa segue sem vencer. A gente, a partir de agora, acompanha inclusive as entrevistas, inicialmente com o técnico do CRB, o Humberto Lousa, falando a respeito da vitória diante da equipe do CSE e com um placar elástico. Nossa avaliação, a equipe iniciou muito bem, já abrindo o placar ali com 2-0, abrindo essa vantagem. Sabíamos as dificuldades que iríamos enfrentar, a questão de solo, de piso ali, de gramado. Mas aquilo que a gente vem falando, foi assim contra o Asa, que a gente não pode ficar encontrando muletas. O cenário é esse, nós temos que se adaptar o quanto antes e fazer o nosso jogo. E claro que na questão ofensiva nos agradou, a gente criou para sair com um placar ainda mais elástico, que 5. Algumas movimentações, algumas conexões que a gente vem trabalhando. Claro que ainda é um primeiro momento, muitas coisas a gente precisa melhorar, precisa evoluir. Principalmente a questão defensiva nossa hoje, a gente deixou um pouco mais espaçada a equipe, balançamos com um pouco mais de lentidão, ofertamos contra-ataques para o adversário, mesmo a gente com o domínio da partida, com o placar em vantagem.
Então esses pequenos ajustes que nós iremos fazer, é claro que, como eu falei, é uma equipe em construção, o segundo jogo apenas, então estamos rodando todo mundo para que todos possam ter minutagem e assim a gente enfrenta, né, essa jornada que teremos em 25. Então, no modo geral, feliz pela vitória, mas sabedor, como eu falei pós-jogo do Asa, que a gente precisa muito evoluir, a gente precisa muito melhorar, os atletas têm margem de crescimento, de desenvolvimento, e nisso que nós vamos atacar. Então o que nos deixa confiante é justamente isso. Então teremos mais aí 3 jogos para depois do quinto começar a perna a soltar e começar a ter uns encaixes melhores, tem atletas chegando, atletas se condicionando, então acredito eu que da sexta rodada, sexto jogo nosso, essa equipe vai estar em melhores condições para que a gente possa ter uma análise mais específica ali para saber pontualmente onde que a gente vai estar com déficit ali para atacar, mas nesse primeiro momento a importância de se vencer fora de casa, agora é virar a chave, ter um adversário de estreia, o Vitória na Copa do Nordeste, mas a partir de amanhã começar a pensar nesse embate para que a gente possa fazer uma grande partida e estrear bem. Pensando no jogo de quarta-feira, são 2 perguntas em 1. Te preocupa ir para um jogo tão grande, com tantos garotos da base no banco de reservas, e o Danielzinho já vai estar à disposição para esse jogo de quarta-feira contra o Vitória? Boa noite. O Daniel, a gente tem dose e resposta, né? Então a gente tem conversado, é um atleta experiente que conhece o corpo dele. Então é nessa linha que a gente está indo, lógico, vamos sempre ouvir a parte física, a fisiologia e o atleta também, né? Então a gente vai ter números. A ciência ela está dentro do esporte, a gente tem que analisar bem friamente esses números, mas também ter o feedback do atleta, né? Então, o Daniel ele vai condicionar também jogando, assim como os outros companheiros dele. Então, a gente precisa amanhã reavaliá-lo. Hoje ele treinou pela manhã, assim como o Henry também, que tem voltado aí daquilo que ele teve, a questão da dengue. Então, a gente precisa aí estar atento a esse cenário, atletas chegando, então infelizmente não vai estar todo mundo na mesma linha, então nós temos que ter esse cuidado, começa a ter 2, 3 grupos dentro de um só na questão física, mas a gente tem profissionais capacitados para analisar bem e saber o momento certo para a gente poder inseri-los, né? Então, e quanto aos jovens, eu ia até falar isso aqui, hoje nós terminamos com 4 atletas da casa, o Rodriguinho deu passe, deu assistência, o próprio Caliel também, o Pureza iniciou a partida, fez um jogo seguro, participando tanto ofensivo como defensivamente bem. Esses jovens eles vão andando, o Baranhas, o próprio Barata, que é um ativo nosso, é um atleta que chegou o ano passado, está tendo esse desenvolvimento agora, então a gente tem conversado bastante com ele, entrou muito bem no jogo passado, então já teve de novo, o jogo passado nós tivemos de Oran, a gente tem o Brown ainda no banco, que não teve a oportunidade, assim como o Jonathan, como o Wallace, então tem meninos ali que vão ter as suas oportunidades. E é claro que, como você bem frisou, é um jogo pesado, a gente tem que ter essa ciência e saber inseri-los gradativamente, para que não venha um peso muito em cima deles e acabamos queimando algumas etapas. Então a gente fica feliz, além da vitória, dando a oportunidade para esses jovens se soltando, colocando as suas características, suas capacidades em prol do CRB. Isso vai fazendo o CRB mais forte e aquela busca, né, do equilíbrio. Jogadores experientes com jogadores jovens, ativos do clube, esses atletas possam performar, nos trazer resultados esportivos e, consequentemente, para o futuro do clube também, alguma receita financeira para que você possa reinvestir na base e fazer essa roda girar cada vez melhor. Então a gente fica feliz e é claro que, como eu falei anteriormente lá, a gente está sempre aberto e atento ao mercado para que a gente possa fazer um CRB sempre forte. Aí então, o comandante do CRB, Humberto Louser, falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que a equipe do CRB agora entra em campo na próxima quarta-feira, aqui na capital alagoana, 9h30 da noite, fazendo a sua estreia diante do Vitória pela Copa do Nordeste. Já a equipe do Asa chega a mais uma partida sem vitória. Após o jogo, o técnico Raniel Ribeiro falou da partida e do empate diante da equipe do Penedense. Difícil, porque eu não procuro desculpas, vocês me conhecem, não procuro bengalas, mas a atuação hoje do Laranjeira foi ridícula. Essa é a palavra que eu posso falar. A expulsão, se merecia ter sido expulso ou não, aí eu deixo a critério dele. Eu deixo a critério dele realmente. Mas houve 2 pênaltis que ele deixou de marcar a nosso favor. O primeiro pênalti, que foi em cima do Viçosa, que o Viçosa foi puxado, ao fim do primeiro tempo eu fui falar com ele e ouvi das palavras do Laranjeira, certo?
houve o puxão, mas não interferiu. Então, eu não tenho muita coisa para falar para vocês, não. Eu não posso ouvir de um profissional da arbitragem um posicionamento desse, que houve o puxão, mas não interferiu. Como não interfere? Todo e qualquer puxão, ele interfere. Ele interfere, principalmente de camisa. Principalmente na situação como estava, os dois estavam no ar, e é nítido nas imagens. Então, gente, ali teria sido 2-0, não teria, poderia, né? Não existia a expulsão, e o jogo continuaria controlado da forma como estava. Mas hoje, pode acreditar o resultado, a atuação da arbitragem. Tá aí então o técnico do Asa, também falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando, portanto, os próximos jogos pelo Campeonato Estadual, teremos uma rodada no próximo fim de semana, que começa no sábado com as seguintes partidas. Às 4 da tarde, teremos o clássico entre CRB e a equipe do CSA. No mesmo horário, o Penedense em casa joga diante da equipe do Coruripe. E aí, a depender do resultado, principalmente de uma vitória, a equipe do Penedense já sela classificação para a fase semifinal do Campeonato Estadual. A rodada terá o seu complemento com a partida que acontece até então no próximo domingo, com o Muricy dentro de casa jogando contra a equipe do Asa de Arapiraca. O CSE vai folgar na quarta rodada do Campeonato Alagoano. O CSE, inclusive, que após a goleada para o CRB, demitiu o técnico, o Fernando Tonê. Ele não é mais técnico do time do CSE, que agora está no mercado em busca de um novo treinador para comandar a sua equipe. Pela Copa do Nordeste, Alagoas entra em campo já na próxima terça-feira, a partir de 9h30 da noite. Isso mesmo, 9h30 da noite, a equipe do CSA joga aqui em Maceió, no estádio Rei Pelé, diante do Confiança. A equipe do CRB fará a sua estreia somente na quarta-feira, também 9h30 da noite, no estádio Rei Pelé, desta vez contra a equipe do Vitória. A gente termina o programa, inclusive, hoje, lamentando a morte de Léo Batista. 92 anos de pura dedicação à sua profissão, à sua família, e nos deixou neste domingo, lamentavelmente. Que Papai do Céu receba ele de braços abertos. E vai ser difícil a gente ligar para ver o Globo Esporte e sentir a ausência do Léo Batista. Que Papai do Céu receba ele de braços abertos. Eu peço isso mais uma vez. E para você que era fã dele, assim como eu, a gente pede que Deus conforte a gente, né? A vida tem dessas coisas, chegou o fim, a trajetória do Léo Batista aqui no plano terrestre, e agora ele já está em outro lugar, com certeza melhor do que esse aqui. Eu deixo para você um abraço, espero que você faça o seu comentário aqui no canal Orlando Batista Esporte, que você deixe o seu like, compartilhe o link com outras pessoas. Se você não é inscrito, faz a inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.